Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Então falou Deus todas estas palavras. Baixa um pouquinho aí o microfone, por gentileza, irmão. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A igreja comigo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Juntos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Podem sentar, meus irmãos. Eu quero falar nessa noite sobre os princípios dos 10 mandamentos. Os princípios dos 10 mandamentos. O que são princípios? Princípios são normas ou regras de conduta. Princípios são normas ou regras de conduta. Deus estabelece nesse texto normas, regras de conduta para o seu povo, para a nação de Israel. São princípios. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos entender os princípios da palavra. O que a palavra de Deus quer nos dizer? O que os 10 mandamentos nos diz? Quais são os princípios desses 10 mandamentos? Primeiro princípio estabelecido nesse texto é: Deus vindica exclusividade na adoração. O texto então diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o princípio? Deus indica exclusividade na adoração. Deus não aceita e não permite que ninguém adore outra coisa, outro Deus. Até porque só existe um Deus. Deus único, onipotente, poderoso, soberano, Senhor. E Deus indica exclusividade na adoração. Este é o princípio.
A única pessoa, o único ser que pode e deve ser adorado é Deus. Ninguém mais. E Deus indica exclusividade na adoração. Qualquer pessoa, qualquer ser humano que adora outras coisas, está indo contra o princípio da palavra de Deus. E princípio é norma de comportamento, é regra de comportamento. Este é o primeiro princípio. Segundo princípio desse texto é: não use sua habilidade ou sua inteligência para enganar. Esse é o segundo princípio. Porque o texto vai dizer: não farás para ti, não farás. O texto está mostrando que quem consegue fazer imagem é porque tem habilidade. Não farás para ti imagem de escultura. E alguém que usa a inteligência. O princípio desse texto é que nós não podemos usar nossa habilidade ou nossa inteligência para enganar ninguém. Porque qualquer imagem, qualquer escultura que seja feita fruto da inteligência, da imaginação e da habilidade humana é enganosa. E Deus está dizendo nesse texto: não use sua habilidade, sua competência, não use sua inteligência, não use sua aptidão para enganar ninguém. Esse é o princípio. Não podemos usar, irmãos, nossa capacidade, nossa habilidade, nossa inteligência para enganar as pessoas. Porque quem faz imagem de escultura usou sua capacidade, usou sua inteligência, sua imaginação, sua aptidão para fazer algo falso, para enganar as pessoas e, quem sabe, manipular pessoas e tirar, quem sabe, dinheiro das pessoas. E Deus está nos dando esse princípio. Nunca use, meu querido, sua habilidade, sua inteligência para enganar ninguém. Terceiro princípio que é estabelecido nesse texto: tenha respeito com o nome de Deus. O texto diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse texto está dizendo que nós precisamos respeitar o nome de Deus. E só respeita o nome de Deus quem conhece a Deus, quem sabe quem é Deus. Só respeita o nome de Deus quem entendeu quem é Deus. Nós precisamos respeitar o nome de Deus. O nome de Deus não pode ser falado, não pode ser pronunciado por qualquer razão e qualquer motivo. O nome de Deus precisa ser respeitado. Lembro-me de uma apresentadora de televisão que pronuncia Deus chamando o cara lá de cima. Isso é falta de respeito a Deus. Deus é um ser soberano, grandioso, poderoso, único e que deve ser respeitado. Nós precisamos respeitar o nome de Deus. Quantas piadas são feitas hoje com o nome de Jesus, com o nome de Deus? O nome de Deus tem que ser respeitado. Isso é princípio. Nós não podemos usar a nossa boca em desrespeito à pessoa de Deus, para desacatar a Deus. Esse é um princípio. Quando você falar o nome de Deus, fale com respeito, fale com reverência. O quarto princípio estabelecido nestes mandamentos: saiba administrar bem o seu tempo. O Senhor Deus diz: 6 dias trabalharás, e no 7º dia descansarás. Ele diz: em 6 dias farás toda a tua obra. Ou seja, administre bem o seu tempo, faça todo o seu trabalho, tudo o que é preciso. Mas um dia precisa ser um dia de descanso. E quem consegue fazer isso? Só quem administra bem o seu tempo. Esse é o princípio. Irmãos, nós não podemos perder tempo na vida. Nós precisamos aprender a administrar bem o nosso tempo.
Esse texto, esse é o princípio. Aprenda a administrar bem o seu tempo. Tem a hora de trabalhar e faça isso com toda a dedicação. Mas tem a hora de parar, tem a hora de descansar, tem a hora de cultuar a Deus. Administre bem o seu tempo. Esse é o princípio da palavra. Você administra bem o seu tempo? Você consegue fazer toda a sua obra no tempo necessário? A ponto de poder descansar? Somos uma geração de pessoas exaustas, extenuadas. Somos uma geração de pessoas cansadas. Sabe por quê? Porque é uma geração ativista. Uma geração que não sabe administrar seu tempo. E quem não sabe administrar seu tempo adoece. Quem não sabe administrar bem o seu tempo não vive bem. Nós precisamos viver com qualidade de vida, e Deus quer que a gente viva com qualidade de vida, e para isso a gente precisa administrar bem o nosso tempo, de tal maneira que a gente encontre momento para descansar, momento para repousar. Nesse utilitarismo dos nossos dias, muita gente não encontra mais tempo para descansar. Lembro-me que eu disse aqui na igreja, que eu falei para um colega sobre férias. A gente estava falando sobre férias. E quando eu conversava com ele, que todos os anos eu tiro férias, ele disse para mim assim, eu não tiro férias não. O diabo não tira férias. Ele era pastor de uma igreja. Eu disse, eu não sou do diabo, eu sou de Deus, meu. Deus disse que eu posso descansar, que eu devo administrar bem a minha vida de tal maneira que eu possa descansar. Querido, e se você não administra bem o seu tempo, você está incorrendo num gravíssimo erro. Porque um dia seu corpo vai alarmar. Um dia seu corpo vai gritar. E vai dizer, para. Administre bem o seu tempo. Esse é o princípio da palavra. De tal maneira que você possa trabalhar e descansar. E esse texto é tão maravilhoso que aqui Deus não quer que a gente viva nesse utilitarismo, mas por outro lado, Deus não quer que a gente viva, irmãos, na morosidade da vida. Só descansando, não é isso? Deus diz 6 dias trabalharás. E no 7º dia descansará. Agora tem gente que quer descansar 7 dias. Deus é tão sábio que o princípio aqui é administrar bem o nosso tempo. Administre bem o seu tempo. E você viverá com qualidade de vida. Este é o princípio. Queridos, mas há um 5º princípio. O texto diz, honra teu pai e tua mãe. Qual é o princípio desse texto? Olhe para cá. Aprenda a ser bom filho. Este é o princípio. Aprenda a ser bom filho. Esse texto não é um mandamento para os pais, é para filhos. Aprenda a ser um bom filho. Filhos querem bons pais. Todo filho quer um bom pai. Mas esses filhos são bons? Aprenda a ser filho. O texto diz, honra teu pai e tua mãe. Aprenda a ser filho. Aprenda a honrar os seus pais. Dignificar os seus pais. Aprenda a ser filho. E a ser um bom filho. Como é maravilhoso, irmãos, quando os pais olham para os filhos e ficam alegres, porque os filhos são bons, porque aprenderam a ser filho. Irmãos, a gente tem que aprender a ser filho, honrando o papai e a mamãe. Vivemos em dias difíceis. Eu acho impressionante. Os meninozinhos hoje não respeitam o pai e a mãe. Menino. O moleque. Não, se ele não respeita pai e mãe,
vai respeitar pastor, autoridade. É lá na casa que ele vai começar a aprender a respeitar. E se ele aprender a ser um bom filho, certamente ele será um bom cônjuge. Certamente será um bom patrão, certamente será um bom funcionário, um bom empregado, uma boa ovelha. Se ele aprender a ser filho, a gente tem que aprender a ser filho. Pode observar, bom filho é bom crente, bom filho é bom funcionário, bom filho é bom chefe. Se for bom filho, vai ser bom em outras áreas. Porque ele aprendeu a ser. Agora, se ele não é bom filho, queridos, me assusta. Hoje, quando eu vejo a criançada hoje, os filhos de hoje, como me assusta. E o pior é que os pais são bananas e as mães são abacaxi. Menino faz o que quer. Irmãos, eu já vi menino bater no rosto do pai. Eu estava de férias e eu vi um menino enfrentar o pai e levantou a mão e pá no rosto do pai. E o banana do pai fez assim: faça isso não, meu filho. Irmãos, eu aprendi a ser filho. Eu me lembro que eu fiz uma traquinagem. Sabe o que é isso? Eu era criança, eu e meu irmão fizemos uma traquinagem. Minha mãe aplicou uma disciplina em mim e no meu irmão. Sabe o que era a disciplina? Umas boas sandalhadas. E a gente tinha aprontado. E depois minha mãe olhou para mim e para o meu irmão e disse: se vocês fizerem isso de novo, eu mato vocês e jogo dentro do rio. Irmãos, e era época de chuva, o rio estava cheio. Na minha mente criativa, minha mente ágil, eu me vi boiando no rio. Agora pergunta, quantas vezes eu e meu irmão repetimos aquela traquinagem? Nunca mais. Fizemos outras, mas aquela não. Irmãos, nós aprendemos a ser filho. Sabe por que a gente aprendeu a ser filho? Porque meu pai era honrado, minha mãe era honrada. Nós aprendemos a ser filhos. Eles não deixaram fazer tudo o que vinha na nossa cabeça. A palavra do Senhor diz que uma criança entregue a si mesmo vem servir de vergonha para o pai e amargura para a mãe. Aprenda a ser filho. Não foi fácil não ser filho, irmãos. Mas eu tive que aprender. Até hoje meu irmão diz que não se esquece de, lá no, vocês sabem o que é olho de boi? Lá no Ceará a gente chama mucunã. Aquele negócio a gente esfrega assim, e quando esquenta, sabe o que é que eu fiz, irmãos? Eu fiz uma experiência com meu irmão. Eu esquentei e depois encostei no braço dele. Sabe o que foi que meu irmão fez? Ai. Mas não foi um ai assim não, meu irmão. Ele foi um ai forte. Ele gritou, isso foi à noite. Lá na casa do seu Manuel, meu pai, tinha uma lei que ninguém podia ser apanhado de dia, de noite, só de dia. Mas naquele dia, ele abriu uma exceção. E era noite. E ele abriu essa exceção. Foi a concessão da exceção. Naquela noite ele me pegou. Nunca mais esquentei mucunã para passar no meu irmão. Aprendendo a ser filho.
Mas os pais hoje estão assim, eu não taco no meu filho. E os meninos é que batem nos pais. Filho, o pai não bate mais em filho, não disciplina mais filho. São os filhos é que não vão. Eu não quero. Meus irmãos estavam em São Luís, o filho do pastor Ivan chegou para ele, e o bicho é forte, o pastor Ivan é magrinho. Aí o menino chegou e disse, se eu me zangar eu vou embora desta casa. Um adolescente. Pastor Ivan se levantou e disse, você vai embora agora. Aí o menino, agora, você vai embora agora. Você não disse que vai embora, então você vai agora. E pegou no braço dele e saiu empurrando para a porta. E saiu empurrando, papai, não, papai. E foi empurrando para... Você não disse que ia embora, então você vai agora. E aí passou da porta e ele disse, papai, deixa eu pelo menos levar minhas roupas. Não, você não comprou nada aqui, rapaz. Você nunca teve um emprego, você não colocou nada em casa, todas as roupas que você tem, eu que comprei, você não tem nada aqui, vai embora. O moleque se ajoelhou, chorando, perdão, chorando. Pai o perdoou, colocou no carro, deu uma volta com ele na rua e começou a mostrar pessoas de rua, gente lá nas ruas, e dizia para ele assim, você quer ser assim, meu filho? Não, papai. Voltou para casa. Sabe quantas vezes ele disse que ia sair de casa? Nunca mais. Irmãos. Aprenda a ser filho. Aí os moleques dentro de casa, se eu me zangar eu vou embora. Vai, rapaz, vai embora. Você saber o que é cozinhar, saber o que é pagar aluguel, saber o que é se manter, vai. Agora os pais, não vai não. Ele está fazendo chantagem com você. Aprenda a ser filho. Isso é mandamento de Deus. Se você não for um bom filho, não se case. Você não presta para se casar. Aí você vai atrás daquela moça, a moça desrespeita a mãe, a moça, ela não vai te respeitar, não vai. O filho não obedece os pais. Aí a moça casa com ele. Quando ele casar, ele vai mudar. Irmãos, olhe para cá. Aqui em Jaboatão dos Guararapes, na igreja presbiteriana de Jaboatão dos Guararapes, teve um casamento. Todo mundo lá na festa do casamento. Imagine. O noivo simpático, a noiva linda, os convidados, chegaram lá na frente, na hora dos votos, o noivo disse no ouvido da noiva, aproveita, porque esta é a última vez que você põe os pés aqui. Ele disse isso na hora do casamento. Se você estivesse no lugar dela, o que você faria? Não, ele vai mudar. Sabe o que ela fez? Não tem mais casamento. Não me caso contigo. Acabou o casamento na hora. Na igreja presbiteriana dos Guararapes. Ela acabou com o casamento no altar. Porque ela sabia que ia ter um casamento infeliz. Quem tem coragem para fazer isso? Aprenda a ser filho. Para você ser um bom cônjuge. Senão não será, querido. Isso é princípio da palavra. Sexto princípio. O texto diz, não matarás. Qual é o princípio? Entenda que a vida é um bem indisponível. Entenda que a vida é um bem indisponível.
A vida de ninguém está disponível ao outro para molestá-lo, para causá-lo dano. A vida é um bem indisponível. A vida do outro não lhe pertence. A vida do seu próximo não é direito seu. Você não pode tirar a vida do outro. Eu não posso tirar a vida de ninguém, porque a vida é um bem indisponível. Entendeu? A vida é um bem indisponível. Deus disse, a vida do outro não está disponível a ninguém. Por isso, não matarás. Eu fiquei chocado esses dias, quando Joseli me falou de uns meninos que mataram outro menino. Tanta crueldade. E depois arrancaram a cabeça do garoto e começaram a jogar bola com a cabeça do menino. As pessoas não entendem que a vida é bem indisponível. A nossa vida, a vida do outro, a vida do próximo, não está disponível a ninguém. Esse é o princípio da palavra de Deus. Qual é o outro princípio? O sétimo princípio, hein? O texto diz, não adulterarás. Qual é o princípio desse texto? Atente para as suas intenções e impulsos. Este é o princípio. Quem adultera é porque tem intenção. E quem adultera é porque tem impulsos. Impulsos carnais. Qual é o princípio? Atente para as suas intenções e impulsos. Jesus disse que aquele que olhar, o homem que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou. Então, adultério começa com intenção. E adultério finaliza com a explosão dos impulsos. Por isso é que o princípio é atente para suas intenções e seus impulsos. Meus irmãos, há intenções às vezes alojadas em nós. Começa a intenção, o desejo. E depois, o impulso. E a gente tem que atentar para isso. Isso é princípio. Quando essa intenção começar a surgir, diga, Senhor, por favor, tira isso de mim. E temos que ter cuidado com os nossos impulsos. Precisamos estar atentos a isso, irmãos. Queridos, as tentações estão por todos os lados. Para mulheres e homens. E nós precisamos estar atentos às nossas intenções e os nossos impulsos. Temos que estar com todo cuidado e pedindo a graça de Deus. Este é o princípio. Só adultera quem não atentou para suas intenções e para seus impulsos. E deu vazão. E aí cometeu adultério. Por isso o princípio é: atente para suas intenções e seus impulsos. Oitavo princípio. O que é que diz o texto? Não furtarás.
Qual é o princípio? Olhe para cá. O princípio é, lembre-se de que o que é do outro não lhe pertence. Esse é o princípio. Lembre-se do que o que é do outro não lhe pertence. Portanto, não temos o direito de colocar as nossas mãos naquilo que pertence ao outro. Esse é o princípio. O que é do outro não nos pertence. O que é do outro é do outro. Só será nosso se ele nos doar. Ou se nós comprarmos alguma coisa dele. O que é do outro não nos pertence. Este é o princípio. Eu tenho que estar com esse princípio em mente. Tudo que é do outro não me pertence. Não posso levar para minha casa. Não posso ter no meu bolso aquilo que pertence ao outro. Não me pertence. Este é o princípio. Nono princípio. O texto diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Qual é o princípio? Fale sempre a verdade sobre o seu semelhante. Este é o princípio. Fale sempre a verdade sobre o seu semelhante. Este é o princípio. Quando você falar de alguém, ainda que você não goste deste alguém, fale a verdade sobre ele. Precisamos falar a verdade sobre o outro. Porque isso é dignidade. Porque tem gente que tem prazer em macular o outro. Tem gente que tem prazer em ofender o outro, em denegrir o outro. Fale sempre a verdade sobre o seu semelhante. Meu semelhante precisa saber que eu sou verdadeiro com ele. Eu lembro-me de que tive que analisar uma pessoa que se dizia vocacionada para o ministério. E eu perguntei para ele, me conta sobre a tua vocação, o teu chamado. Ele me contou, não me convenceu. Depois, foi feito todos os testes e tal, não me convenceu. E um dia eu disse para ele, não reconheço tua vocação. Eu fui verdadeiro com ele. Eu olhei para ele e disse, não reconheço tua vocação. Ele ficou hiper chateado comigo. Anos mais tarde ele me procurou. Disse que queria conversar comigo. E eu fui conversar com ele. Ele disse que ficou chateado comigo. Ele disse, e eu disse para ele, a verdade que eu te disse continua sendo verdade. O pensamento que eu tinha. Nós não precisamos nos tornar inimigos por causa da verdade. Queridos, nós não precisamos ser falso com ninguém, ou dar falso testemunho sobre alguém. Nós precisamos ser verdadeiros. E o princípio é este. Fale sempre a verdade sobre o seu semelhante. Não há coisa mais terrível na vida de que você ser caluniado, de que alguém falar coisas falsas sobre você. Dói profundamente. O princípio é você ser verdadeiro. Com quem você ama e com quem não gosta de você. Seja verdadeiro. Irmãos, mais vale um afastar-se verdadeiro do que um abraço falso. A Bíblia diz que há tempo para afastar-se.
E há tempo para abraçar. Tem hora que não dá para abraçar. Mas é melhor um afastar-se verdadeiro de que o abraço cínico falso. O princípio é, fale sempre a verdade sobre seu semelhante. Esse é o princípio. 10º princípio. O que é que diz o texto? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a seu próximo. Qual é o princípio desse texto? Olhe para cá e escute. O princípio é, viva satisfeito com o que Deus te deu. Esse é o princípio. Viva satisfeito com o que Deus te deu. Esse é o princípio. Cobiçar. Quando alguém cobiça a mulher do próximo, as coisas do próximo, a casa do próximo, é porque no íntimo é uma pessoa insatisfeita. Infeliz. Viva satisfeito com o que Deus te deu, meu querido. Viva satisfeito com o carro que Deus te deu, com a casa que Deus te deu, com a esposa que Deus te deu. Faz raiva, mas faz falta. Viva satisfeito. Fica feliz, querido, com o cônjuge que você tem. Aí a gente casa com um pensando no outro. Oh, miséria. Mas se eu tivesse casado com aquele homem. Tem umas mulheres pensando assim. Ah, se eu tivesse casado com aquela mulher. Isso é fruto da insatisfação. Viva satisfeito com o que Deus te deu. Amém? Amém, querido. É claro que com o tempo vai mudando. O cabelo não é mais o mesmo. Lembra, Rosa, do meu cabelo? O meu cabelo era vermelhinho. Ainda quando cheguei aqui ainda era vermelho. O tempo passou. Esses dias, uma irmã disse, pastor, quando o senhor se abaixou a cabeça, eu percebi quanto cabelo branco que tem. Uma irmã, não vou dizer o nome dela não, mas ela disse, ela está aqui. E diz, irmãos, mudou. O tempo muda. Quando eu terminei o seminário, pastor Marcos, eu pesava 55 quilos. Magro de dadó. Cabeça de cearense. E mesmo assim Rosa me quis. Irmãos, foi um milagre de Deus. Irmãos, eu quando olho as fotos, antes e depois, irmãos, eu sou melhor depois. Eu vi antes, né? Eu disse, meu Deus, magro. Mas eu gostei de uma frase elaborada por Rosa. Rosa um dia falando para as moças e disse, o sapo de hoje é o príncipe do amanhã. Oh, frase boa. Ela disse isso se referindo a quem? Lembra que eu falei lá na minha cidade? Lá na minha cidade, uma moça, irmãos, meu apelido era Cabelo de Coloral. E um dia ela disse para a mãe dela, Deus me livre de um dia namorar com cabelo de coloral. A igreja olha para cá, toda a igreja, lá da galeria também, olha para cá. Juntos, diga assim, ela não sabe o que perdeu, diga. Eu não vi ninguém falar, mas me ajude, irmãos. Não é, Rosa?
É marido, ela disse, eu ouvi daqui. Irmãos, viva satisfeito com o que Deus te deu. O que foi que Deus te deu? É algo simples. Fica satisfeito. Viva feliz. Obrigado, Senhor. Esse é o princípio. Já pensou que tipo de igreja, que povo nós teríamos se estes mandamentos fossem observados com estes princípios que eu falei para os irmãos aqui? Irmãos, só recapitulando os princípios. Primeiro princípio, Deus indica exclusividade na oração. Segundo princípio, não use sua habilidade ou sua inteligência para enganar ninguém. Terceiro princípio, tenha respeito com o nome de Deus. Quarto princípio, saiba administrar bem o seu tempo. Quinto princípio, aprenda a ser um bom filho. Sexto princípio, entenda que a vida é um bem indisponível. Sétimo princípio, atente para as suas intenções e impulsos. Oitavo princípio, lembre-se que o que é do outro não lhe pertence. Nono princípio, fale sempre a verdade sobre seu semelhante. Décimo princípio, viva satisfeito com o que Deus lhe deu. Os 10 mandamentos são princípios, são normas de comportamento. Olhe para cá. Quando é que a gente vai cumprir esses princípios? Qual a diferença de princípios para valores? Princípios são normas de comportamento, regras de comportamento. E valores são virtudes, predicados que nós temos no nosso ser. Valores são internos. Princípios são externos. Deixa eu te dizer uma coisa. Só cumprimos princípios se nós tivermos valores. Estes princípios dependem dos nossos valores. Valores morais, valores éticos, valores espirituais, valores sociais. Se eles estiverem em nós, nós cumpriremos os princípios. E estes valores são formados em nossa família, no conhecimento de Deus. Estes valores são formados em nós. E quando estes valores estão enraizados, impregnados em nós, aí é que nós podemos cumprir os princípios. Não espere que alguém cumpra estes princípios se esta pessoa não tiver estes valores internos, internalizados dentro de si. Jovens, quando você procurar alguém para se casar, descubra se esta pessoa tem valores. Quer relacionar-se com alguém? Procure saber os valores desta pessoa. Procure saber quem é esta pessoa por dentro. Tente descobrir quem é esta pessoa. Quais são as suas intenções, suas motivações, o que está dentro dela. Porque estes princípios só serão guardados, praticados, mediante os nossos valores. Se somos íntegros, se temos temor, valores internos que irão nos ajudar
a cumprir estes princípios. Nós precisamos da graça de Deus para nos ajudar, irmãos. Deus trabalhar o nosso ser, nosso caráter, nossos valores. Para que esta palavra não seja apenas mais uma palavra, mais um dito. Para que esta palavra seja vida, seja praticada, seja vivenciada por nós. Imagine uma geração que cumpra estes princípios. Imagine uma nação. Eu sei que quando eu olho para esse texto, eu penso que muitas vezes eu já quebrei, já desobedeci estes princípios. Mas pela graça de Deus, o Senhor há de nos ajudar e nós haveremos de cumpri-los para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. Se você for uma pessoa que tem valores, você vai atentar para esta palavra e vai dizer: eu quero, Senhor. Eu quero andar conforme a tua palavra. Eu quero que a tua palavra seja vida em mim. Eu quero que a tua palavra faça sentido na minha vida. Eu quero vivenciar esta palavra. Vai depender dos valores internos, os valores da graça, valores espirituais, valores morais, valores éticos, valores sociais que você tem. Nós vamos cantar